Alô a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Agenda 2030, que é o programa agora inserido na Academia Folha Política, mas do qual a gente dá aqui um aperitivo para quem ainda não é membro da Academia Folha Política. No começo, portanto, da live, a gente faz uma apresentação aberta aqui para todo mundo, depois a live propriamente é exclusiva para os alunos do meu curso de Logopolítica e membros da Academia Folha Política. Então, aperitivo, o que é o prato principal na Academia Folha Política antes da gente entrar no tema de hoje? O prato principal é identificar o que está acontecendo no mundo para destruir cada dia mais a nossa liberdade. É uma das maneiras da gente resumir o que é o conteúdo da Academia Folha Política. E para que aqueles que ainda não são membros tenham mais facilidade de se tornar, nós estamos com uma promoção que permite o acesso a todo o material da Academia Folha Política por apenas R$ 344,00 a anuidade, menos de R$1 por dia, né, se você considera, claro, que é o ano inteiro. E a promoção se chama Povo versus Tirania. Tá? E é exatamente isso que caracteriza, né, é uma das maneiras de caracterizar o conteúdo da academia. Sobretudo entender o que é a tirania, né, e, claro, como é que o povo com o qual a gente se identifica pode resistir e se liberar das suas cadeias, né? Nós estamos hoje cada vez mais encadeados. Tirania tem várias formas, tem a tirania clássica da bota no pescoço, tem muitos outros tipos de tirania hoje que não são tão visíveis e que justamente são desenhados para não ser visíveis, para penetrar, passar pelo nosso sistema imunológico moral, digamos, e tomar conta da nossa cabeça, da nossa maneira de pensar. Essa é a grande tarefa hoje, identificar, identificar esses vírus no nosso pensamento e renovar o nosso sistema imunológico, porque eles estão destruindo o nosso organismo pessoal, nosso organismo moral, intelectual, espiritual e na sociedade como um todo. Os inimigos, a tirania, estão penetrando cada vez mais por maneiras que não são totalmente identificáveis e visíveis. Então, de diferentes modos, a gente atenta para isso, a gente estuda isso, a gente se aprofunda nesse tema na Academia Folha Política. Tá? Então, queria convidar aqueles que ainda não são membros para conhecerem esse projeto, participarem desse projeto. É um projeto onde nós estamos juntos, remando, né, contra a corrente nacional, mundial, que é uma corrente totalitária, né, mas é um esforço que, ao mesmo tempo, acho que quem está lá pode confirmar isso, é um esforço que dá alegria, que dá a sensação de estarmos, né, desenvolvendo a nossa capacidade de enfrentar tudo isso. Né. O curso de Logopolítica, que é uma parte importante também, claro, da academia, vai começar amanhã a sua terceira temporada. Né? Cada ano é uma temporada, portanto nós completamos agora 2 anos já inteiros de curso, vamos começar a terceira temporada do curso. Vem muita coisa por aí para o entendimento da tirania e o entendimento do povo e de como restaurar a liberdade. Basicamente é isso. Se você quiser entrar agora, entra e já assiste o restante da live hoje, que é exclusiva para os membros da academia, por R$ 344,00 ao ano. Você tem toda semana esse programa, você tem a aula do curso de Logopolítica e várias outras coisas. E, se não, R$ 40,00 ao mês é a mensalidade. E também uma opção sai mais interessante, quem quiser se associar por esse preço promocional, né, da promoção Povo versus Tirania. Tá? Isso não é apenas um título assim que ocorreu, é realmente o conteúdo da academia. Bom, então vamos à nossa matéria de hoje, inicialmente aqui entre todo mundo que está me dando o privilégio de assistir e compartilhar com todos nós da academia essa live. Bem, vou já projetar aqui a postagem que vai nos levar ao tema. Falamos do México, da eleição no México no domingo, quando os resultados ainda não estavam
não tinham chegado, a previsão de que ganhasse a candidata de esquerda, Cláudia Sheinbaum. Isso se concretizou, a gente vai ver alguns elementos disso, e o que isso significa, inclusive, para o Brasil, em adição, inclusive, que a gente falou no domingo, mas vamos explorar vários outros terrenos aí. Então, a postagem que eu queria compartilhar inicialmente é essa aqui, né, da senadora Tereza Cristina, senadora pelo Mato Grosso do Sul, que no dia logo seguinte, a vitória da Cláudia Sheinbaum, portanto, na segunda-feira, tuitou isso aqui. Cláudia Sheinbaum tornou-se, segundo as projeções, a primeira mulher a presidir o México. Ela deverá ter entre 58% e 60% dos votos. A campanha presidencial, que transcorreu o tempo todo sob a ameaça do narcotráfico, foi liderada por 2 mulheres. Ela própria, né, e o segundo lugar, que foi da senadora Xochitl Gálvez, na qual a gente falou aqui na live de domingo, né, da coalizão de oposição. Sheinbaum, ex-prefeita da Cidade do México, é respeitada também por sua carreira acadêmica na área de engenharia do meio ambiente e energia. Vejam só. E, em seu primeiro discurso, ela louvou o papel das mulheres na história e na sociedade mexicanas. Bons ventos para a América. Então, aqui nós temos, em primeiro lugar, o que mais salta à vista, claro, é a saudação à eleição dessa candidata, né? Bons ventos para a América, né? Será que são bons ventos realmente para as pessoas que vivem nas Américas, inclusive no Brasil, ou são ventos para as elites corruptas que oprimem e roubam a população das Américas? Bem, mas antes disso, nós vemos o seguinte: a campanha presidencial, diz ela, que transcorreu o tempo todo sob a ameaça do narcotráfico, né? Como a gente viu no domingo, o narcotráfico domina a maior parte do México, né? Ou pelo menos uma boa parte do México, entre um terço e 2 terços do território, mas não quer dizer que o território restante esteja livre do narcotráfico, e muito menos que a política esteja livre do narcotráfico, né? E os mexicanos sabem, o mexicano é um povo que tende a ser um povo reservado, né, que não expõe muito, às vezes, as suas mazelas, mas existem estudos abundantes que mostram a ligação, né, da política, né, mexicana com o narcotráfico, né? E o presidente cujo mandato vai terminar agora, López Obrador, e que fez a sua sucessora, Cláudia Sheinbaum, López Obrador nunca escondeu que ele não quer combater o narcotráfico. O lema dele é abraços e no balazos. Ele quer abraçar os narcotraficantes e não disparar tiros, balaços nos narcotraficantes. Está muito bem. Parece que deu resultado. Isso, não sei se deu resultado pela popularidade que essa política gerou ou se com isso ele conquistou, digamos, importantes cabos eleitorais, né, no México, né, em regiões dominadas pelo tráfico, em regiões influenciadas pelo tráfico, ou seja, no México inteiro, os traficantes são cabos eleitorais importantes. Um presidente, né, que abraçou, né, esse pessoal e disse que quer abraçá-los, fez, então, a sua sucessora, realmente com 60% dos votos, uma votação muito impressionante. Então, o que acontece? Não é que a campanha eleitoral transcorreu sob a ameaça do narcotráfico, né? A campanha eleitoral e a eleição transcorreu sob a influência do narcotráfico. E o resultado parece refletir a influência do narcotráfico, sim, né? O narcotráfico venceu as eleições. Porque, né, conseguiu colocar a sucessora de um presidente que parece ter sido benéfico a eles, né? Será que um candidato contrário ao narcotráfico teria sobrevivido, em primeiro lugar? Será que teria tido essa votação tão expressiva, né? Eu acho que foi uma vitória política do narcotráfico, sim. Então, isso aqui é uma má caracterização. Parece que você tem os políticos e todos ali com medo do narcotráfico, e o narcotráfico está ameaçando a eleição, mas nós vamos votar aqui e tal. Não, né? Você tem uma imbricação da política mexicana e certamente dos partidos vencedores, dos partidos de esquerda, com o narcotráfico. Então,
aqui já está mal caracterizado. Depois você vê no currículo da Cláudia Schambaum, o que se destaca é, sim, ela é formada nessa área de meio ambiente, né? Formada na área de meio ambiente. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo, né? Eu estou aqui, estou com... Às vezes eu tenho, né? O pessoal do curso já conhece, às vezes eu esqueço de apertar o botão ali, mas deixa eu só perguntar aqui se está tudo ok, porque ainda ninguém me falou nada aqui. Deixa eu ver. Desculpem essa pequena... só um segundinho. Perguntando se está... Sim, estou ouvindo, diz o Antônio Carlos aqui. Ótimo, tá bom. O botão de entrar ao vivo é meio escondido ali no canto da tela, já teve ocasiões que eu esqueci de apertar. Enfim, está apertado aqui, mas nunca se sabe. Bem, então, é uma acadêmica. A gente sabe como é que é a academia em países... Bom, a gente sabe como é a academia no Brasil, no México não é muito diferente, uma academia totalmente dominada pela esquerda, como é em grande parte na Argentina, como é na Colômbia, como é no Chile, embora talvez menos do que no Brasil, em alguns desses países. Mas o fato de ser acadêmico, hoje, mesmo nos Estados Unidos, em certa medida, mas na América Latina, uma pessoa que tem uma carreira acadêmica, isso não significa uma pessoa que estudou muito, né? Significa uma pessoa que se doutrinou muito, né? Que foi muito doutrinada e que aprendeu a doutrinar e que aprendeu a falar e expor uma determinada linha de poder, uma determinada linha ideológica. Então, isso que significa acadêmica, né? Infelizmente, não é assim um louvor, né? E, além disso, na área de meio ambiente, né, a área mais politicamente correta que possa existir e uma área vital para a transferência do poder no mundo entre as democracias e os países totalitários, ou seja, das democracias em direção aos países totalitários. Toda a farra do clima, ela é uma farra onde quem se dá bem, né, são os países totalitários, né, e onde os países democráticos cada vez mais estão dando tiros e mais tiros no próprio pé, enfraquecendo suas economias, transferindo poder para as ditaduras, né? Então essa é a área, né? E a senadora enaltece aqui também o papel das mulheres, né? E visivelmente, então, ela coloca isso como aquilo que faz significar a vitória da Sheinbaum como bons ventos para as Américas, né? Ou pelo menos um dos motivos, né? O que é clássico da política identitária, né? O que é a política identitária? É você pegar uma determinada raça ou um determinado gênero, né, e automaticamente transformar aquela pessoa, daquela raça ou daquele gênero em boa, né, ou ruim, conforme for o sinal escolhido, né, independentemente das ideias, independentemente da corrente política, né. Então, a ideia de que, sim, primeira mulher eleita presidente do México, isso em si só é algo muito bom, né, independentemente das ideias que ela tem. Eu acho que tem algumas pessoas ainda que não concordam com isso, que acham que você eleger uma mulher de esquerda, associada a pautas que podem ser favoráveis ao narcotráfico, ao crime organizado, etc., né, não significa nada de bom, né? Pode ser mulher ou não significa nada. Mas a pauta identitária, ela serve para isso, para tirar o peso das ideias, quase sempre as ideias de esquerda, né? Então, quando existe, né, então, candidata mulher de esquerda, né, o fato dela ser mulher é usado como algo importante, independentemente das ideias. Agora, se for uma mulher de direita, né, ninguém vai dizer, que bom, na mídia, no mainstream, vai dizer, que bom, essa mulher está sendo eleita. Não, vai dizer, vão criticar as ideias dela, as ideias de direita. Então, essa identificação do bem com a mulher, ou do bem com determinada raça, vale apenas quando a pessoa desse gênero ou dessa raça tem as ideias que combinam com as ideias do mainstream político, do establishment, das ideias que triunfam na mídia, etc. Então, isso aqui é
suco de identitarismo, né? E sempre a favor da esquerda. Então, bons ventos, por quê? Por ser mulher, por ser engenheira de meio ambiente, por ser acadêmica e por ter sido, enfim, uma eleição sob ameaça do narcotráfico. Nada disso é bom vento, porque a eleição foi uma vitória do narcotráfico, né? O fato de ser acadêmica significa que é profundamente ligada a uma ideologia de esquerda, o fato de ser mulher não significa nada, né? O que importa são as ideias, né? Então, os ventos, eu acho que trazem um aroma de totalitarismo esquerdista, um aroma de chavismo, de Venezuela, de Chávez, de Maduro, traz um aroma de potências totalitárias estrangeiras, não traz um aroma de liberdade, nem nada daquilo que a direita brasileira costumava gostar, certo? Então vamos ver se são bons ventos também, de acordo com algumas visões aqui de mexicanos ou outras pessoas. O Nicolás Márquez é um argentino que eu conheço, é excelente escritor, ele tem um livro junto com o Agustín Laje, que é sobre justamente a esquerda identitária na América Latina. Esqueci agora o nome, é um livro que acho que foi traduzido no Brasil, circulou bastante no Brasil. É um que tem o Che Guevara, assim, com a bandeira do arco-íris. E o Nicolás Márquez resumiu o resultado. Olha, os narcotraficantes de esquerda, valga a redundância, ganharam em México, né? Então, os narcotraficantes de esquerda, perdoem o pleonasmo, né, ganharam no México. Né? E é verdade, todos os narcotraficantes que eu conheço na América Latina são de esquerda. Né? E não sei se todo esquerdista é narcotraficante, não é alguém que está ali, né, com um pacote de cocaína, mas é uma corrente política que se beneficia imensamente da sua associação com o narcotráfico. Então, os narcotraficantes de esquerda, perdão pelo pleonasmo, ganharam no México. Lamento essa previsível, mas penosa notícia. Né? Quem que eu teria apoiado? Teria apoiado o Eduardo Verástegui, que depois responde aqui, graças, hermano, né, o movimento conservador da direita real, que luta pela vida, pela família e pelas liberdades fundamentais, começou, e isso ninguém poderá parar. Então, isso aqui é muito importante, a gente não mencionou no domingo, a figura do Eduardo Verástegui. Ele é um ator e produtor de cinema, ele se notabilizou agora muito recentemente pelo Som do Silêncio, um filme que fez um imenso sucesso, apesar do establishment, que denuncia o tráfico de crianças, né, que está inserido aí no tráfico de pessoas e ligado ao restante do crime organizado, portanto, ao narcotráfico, né? Uma tragédia humana que está acontecendo, sobretudo nas Américas, né? Tráfico de crianças para exploração sexual, sobretudo, né? Fez um filme muito corajoso denunciando isso e resolveu tentar concorrer à presidência do México. No México existe um sistema partidário muito semelhante ao Brasil, né? Os partidos são todos, no fundo, parte do mesmo sistema. Não existe uma casa partidária para o que ele chama aqui a direita real, a direita conservadora, dos valores que eles põem aqui. Não existe. Né? A gente viu ali, concorreu aí essa candidata de oposição, a Xochitl Gálvez, teve um outro candidato de oposição, mas é o que os mexicanos também estão chamando de opoficção. Né? Oposição, opoficção. É uma ficção, eles já se deram conta lá também de que é um teatro das tesouras, tá? E, portanto, não havia lugar nesse cenário para alguém, né? Defesa, portanto, da criança, defesa da família, defesa das liberdades fundamentais. A Xochitl, ela concorreu por dois partidos que seriam uma espécie de centrão mexicano, o PRI, que foi governo do México durante muito tempo, e o PAN, que foi, em algum momento, oposição ao PRI, mas que se juntou, né, também dentro desse grande teatro. É como se fosse assim, o MDB e o PSDB, mais ou menos, mal comparando. Né? Quer dizer, ganhou o PT, inclusive um dos partidos da coalizão também se chama PT, lá, como a gente viu, da esquerda, e quem perdeu é uma falsa direita, mais ou menos correspondentes a essas duas coisas que existem no Brasil, MDB e PSDB. Não havia lugar, nenhum partido queria o Eduardo Verástegui, né, alguém de fora do sistema para quebrar com o narcotráfico, para quebrar com
o tráfico de crianças, para quebrar com a corrupção na política. Então, o que ele fez? No México, você pode concorrer como candidato avulso, né? Precisa, né, da bagatela de 1 milhão de assinaturas. Ele não conseguiu 1 milhão de assinaturas a tempo para concorrer. Conseguiu mais ou menos 250 mil, e, segundo ele próprio, foi altamente prejudicado pelo Instituto Nacional de Eleições, que não é propriamente do judiciário, mas é quem controla a eleição, seria o TSE deles, embora não tenha o caráter judicial do TSE no Brasil. Fizeram de tudo para que ele não obtivesse 1 milhão de assinaturas. Ele é muito popular, teria obtido, provavelmente, se não tivesse havido essa barreira burocrática e ilegal que foi imposta a ele, várias barreiras impostas aí pelas autoridades, né, inclusive nomeadas pelo López Obrador, conforme a gente viu no domingo, né, com corrupção, com tudo isso, né. Mas então, Verástegui é aquele que no México representa a oposição real a todo esse sistema, né, narco, etc. Então, a Xochitl Gálvez, né, dessa coalizão aí de centrão, ela é a favor do aborto, ela é a favor da pauta identitária, da pauta de gênero, né? Ela não se diferencia a favor da pauta climática, ela não se diferencia muitos desses aspectos da pauta da vitoriosa, da Sheinbaum. Acho que quase que ela concorreu para legitimar uma vitória que já estava decidida aí, talvez nas bocas de fumo, né, ou bem mais alto do que isso. Então, o Verástegui diz também isso. Olha, o México, né, no México sucedeu aquilo que a gente vinha alertando, isso aqui é do Verástegui, né, o PAN, né, que seria então o PSDB morreu, né, o PRI também, né, com o seu mascote de esquerda, mas é tudo, né, mesmo pacote, também já estavam mortos há muito tempo, né, uma noite triste para o México. O comunismo ganhou terreno com Cláudia e a sua patota, né, e a sua gangue, né, e eles, né, mas nós sabemos a quem pertence a verdadeira vitória, é questão de tempo. Nós seguimos na batalha, na luta, sabendo que apenas a Deus pertence a vitória. Verástegui é muito católico, né, muito católico. Eu estava vendo uma entrevista dele hoje, ele falando, olha, o México deu as costas a Deus, a gente precisa voltar para Deus. Esse é o problema do México, né? Precisamos pegar na mão da Virgem de Guadalupe, que é a padroeira do México, né, importantíssima na formação do México. A aparição da Virgem de Guadalupe ainda no século XVI foi que começou realmente a cristianizar o México. E altamente popular, é um catolicismo altamente popular, participativo. Quando eu já estive no México, você vê assim, me impressionou muito, cidade grande, as pessoas fazendo procissão, né, os seus santos, enfim. Mas o Verástegui, eu achei interessante nessa entrevista, ele dizendo assim, olha, as pessoas dizem para não colocar, que não pode colocar Deus na política. Ele falou assim, eu coloco Deus onde eu quiser. Primeiro ele falou isso, né? Segundo, disse o seguinte, olha, deixa eu anotar exatamente aqui o que ele falou, quer ver? Eu tenho aqui anotado. Não, ele disse assim, Deus vai comigo a todos os lugares, né? Se eu vou para a política, eu acredito em Deus, Deus vai junto comigo para a política, né? Eu achei, né, de uma sinceridade, uma coragem extraordinária, né? A gente sempre tem que se perguntar quem usa todo esse tipo de expressão, não pode falar de Deus na política e tal, né? Quem? São as pessoas que querem preservar determinados sistemas, né, de crime, de corrupção, de tráfico de crianças, de exploração sexual de crianças, né? São essas pessoas que, claro, né, não querem Deus na política, né? Porque o que significa Deus na política? Significa você não fazer acordo com isso, né? Quem realmente acredita em Deus não vai, né, fazer acordo com, né, um bando que sabe que faz exploração sexual de crianças. Mas eles controlam tantas prefeituras, vão te dar tantos votos. Pois é, né, alguns fazem, outros não. Então é por isso que os sistemas corruptos aí em vários países não querem, né, pessoas que digam isso que ele diz, né, que Deus vai com ele para todos os lugares. Conheci já o Verástegui brevemente no evento e tenho maior admiração por ele, né? Se Deus quiser, vai ser
grande líder político mexicano. Aqui, para a gente ver como é que é o negócio no México, né? Então, aqui esse Mário Naufal é até um entrevistador que entrevistou recentemente o ex-presidente Bolsonaro, mas foi nele aqui que eu vi essa notícia. Então, pistoleiros mataram a prefeita Yolanda Sánchez, prefeita de Cotija, que fica no estado de, enfim, agora não diz aqui o estado, Michoacán, no México, né? Ela sofreu uma emboscada e levou 19 disparos, né? Apenas algumas horas depois da proclamação do resultado da vitória da Cláudia Sheinbaum, né? Os assassinos acredita-se que pertençam a uma organização de crime organizado, né? Provavelmente sim, né? E especula-se que seja do cartel de Jalisco da nova geração, né? Foi um daqueles cartéis que a gente mostrou no mapa do México no domingo, né? Então, isso aqui é o quadro da política mexicana, né? Então, primeiro, a política do AMLO, né, de abraços no balaços, né? Abraços e não disparos, só vale para um lado, né? Porque o lado dos balaços, né, do crime, está dando balaços aqui, né, numa prefeita, certamente uma prefeita que, né, imagino, né, estivesse criando alguma dificuldade para o narcotráfico. Se fosse alguém que tivesse facilidades, não acredito que fosse assassinado, né? Então, essa é a realidade, né? Sim, a pressão do narcotráfico, sim, mas pressão a favor de quem e contra quem? É isso que, né, a senadora Tereza Cristina não se deu o trabalho de olhar, isso é que a gente precisa olhar, né? Quem exerce essa pressão e ao poder de quem serve o narcotráfico e vice-versa, e quem serve ao poder do narcotráfico, quem está realmente mandando no México, né? A turma do López Obrador com apoio do narcotráfico, ou é o narcotráfico com o beneplácito da turma do López Obrador, né? Ou alguma composição de ambos, né? Vamos ver isso. No México foram assassinados entre 20 e 40 candidatos durante essa campanha eleitoral, a vários postos, desde Senado até algumas prefeituras. Foram eleitos a presidenta nova, né? Os 128 senadores, 500 deputados, alguns governadores, alguns prefeitos. Então, das pessoas que concorreram, há diferentes estatísticas, imagino que alguns talvez tenham caído da ponte, então não se sabe se foi assassinato ou não, mas pelo menos 20 foram assassinados, 20 candidatos, talvez 40 candidatos tenham sido assassinados, né, para você ver como é que é concorrer certamente contra o crime no México. Ainda tem gente com essa coragem, mas muitos acabaram dessa maneira. Então, é isso que aconteceu lá. Bom, só rapidamente, deixa eu colocar aqui alguns números para a gente entender como é que ficou a estrutura de poder no México, tá? Então, presidência, né? Então, você tem, digamos, a esquerda com algo como 60%, né, dos votos, e a direita, entre aspas, com o restante, né? Uma candidata com 28%, outro candidato com 10%, aí tem o residual, né? Quanto foi a abstenção? A abstenção foi cerca de 40%, tá? Isso é outro dado interessante. É imensa, né? Uma abstenção imensa, 40% de abstenção. O México tem mais ou menos 100 milhões de eleitores e, portanto, 40 milhões não votaram, né? O que o Verasta aqui está falando justamente, olha, eu quero trabalhar com esses 40 milhões. Né? A direita não tem chance, a direita verdadeira, a direita real, essa direita que, segundo ele, quer pegar na mão da Virgem de Guadalupe, as pessoas dizem que não tem chance. Ele fala, olha, tem 40 milhões de pessoas que não votaram. Por que não votaram? Tá, porque não se identificam com o Teatro das Tesouras do México, né? Esquerda e falsa direita. Então, se houver um candidato de direita verdadeira, talvez consiga mobilizar, né, essas 40 milhões de pessoas, né? Porque esses 60% de votos significam, portanto, 60% de 60%. Né? Então, você tira, dá 36, se não me engano, né?
Então, são mais ou menos 36 milhões de votos. Tá? Teoricamente, se você, né, consegue mobilizar as pessoas que se estiveram, você já está totalmente no páreo. É isso que os mexicanos, alguns pelo menos, estão com esperança que possa ser trabalhado. Né? No Senado, né, a esquerda ficou com cerca de 88, né, como é que se diz, senadores, né, sobre 128, portanto, dá mais do que 2/3. Já é suficiente para passar reformas constitucionais. E na Câmara de Deputados, algo semelhante, a coalizão de esquerda fez algo como 380 deputados, num total de 500, também mais do que 2/3. Tá? Isso, então, mostra que houve uma inundação desse projeto de esquerda narco no México. Né? Não é pela popularidade, não é porque tenha feito um governo maravilhoso, não. Né? Certamente que não. Alguma coisa está por trás daqui. O que aconteceu nesses 6 anos para dar todo esse poder ao projeto político do López Obrador? Alguma coisa aconteceu. Né? Ele vai poder fazer reformas constitucionais. Mesmo sem essa maioria de 2/3, já vinha, né, trabalhando daqui e dali para concentrar poderes na presidência. Vai trabalhar ainda mais, seguramente, restringir ainda mais a liberdade de imprensa e etc. E só um outro detalhe, então, governadores, o partido dele, a esquerda, né? Então, a esquerda tem o Morena, que é o partido dele, Movimento Renovador Nacional, tem o PT, tem um outro que chama PVEM, acho que é Partido Verde, alguma coisa assim. Né? Mas, enfim, entre os governadores, a esquerda elegeu 24, quer dizer, não é que elegeu 24, alguns, nem todos foram eleitos ontem. Então, com as eleições aliás, de domingo, a esquerda agora tem 24 sobre 32 governadores no México. Tá? São 32 estados, no sistema federal, semelhante ao brasileiro. Então, eles têm também exatamente 2/3, não, mais, né? 3/4, 75% do número de governadores no país. Ou seja, né, tomaram conta, tá certo? Então, realmente, bons ventos para a América. Será que os mexicanos estão achando que são bons ventos? Não sei. Deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui, ainda nesse aperitivo aqui, para quem está assistindo, porque tem dois outros aspectos que eu queria mostrar nesse universo, digamos, das postagens da senadora Tereza Cristina. Então, aqui eu coloquei uma postagem de uma excelente jornalista, que é a Fernanda Salles. Quem não segue, eu recomendo muito que siga. Então, ela chamou a atenção para uma postagem que é o seguinte, né? A senadora Tereza Cristina, do Centrão, elogia Carmen Lúcia, conhecida por seu equilíbrio e discrição, agora quando Carmen Lúcia assumiu a presidência do TSE. Né? Então, parabenizo Carmen Lúcia, que assume hoje a presidência do TSE, a única representante feminina na Corte Suprema, conhecida por seu equilíbrio, discrição, etc. Né? Isso logo depois da postagem sobre os bons ventos. Então, aparentemente, ela também considera que o STF e as pessoas do STF, que agora ocupam, portanto, também a presidência do TSE, como sempre é o caso, estão trazendo bons ventos para o Brasil. Imagino que seja isso. Né? Também temos que perguntar aos brasileiros. E hoje eu vi essa postagem da senadora, enfim, nada contra a senadora, mas ela está postando essas coisas, eu acho que, né, a gente precisa comentar, porque ela é tida como uma senadora bolsonarista, foi ministra, obviamente, do governo Bolsonaro, foi minha colega, né, no gabinete de ministros, e foi eleita, obviamente, com o apoio do presidente Bolsonaro para o Senado, era deputada antes, e ganhou todo esse destaque, e está tuitando essas coisas, eu acho que, né, as pessoas podem comentar. E hoje ela diz que a ciência confirma o que 99% dos brasileiros acreditam, segundo uma pesquisa da Quest. Né? A Quest é aquela que
foi lá no auge da enchente no Rio Grande do Sul e pegou uns barcos e as pessoas achavam que era para salvar, para ajudar a salvar, não, era para fazer uma pesquisa, o que você acha do governo Lula e tal, né? E claro, deu um resultado muito positivo, não sei como, para o governo Lula, essa pesquisa. Mas, enfim. Então, 90% dos brasileiros acreditam que as mudanças climáticas dobraram os riscos de enchentes no Rio Grande do Sul, né? Aqui nós temos uma tautologia, né? Porque a mudança do clima no sentido, né, obviamente, de tornar um clima mais úmido com mais chuva afeta, claro, as enchentes, a possibilidade de enchentes, né? O que está por trás disso, claro, é atribuir uma tragédia natural como aquela que aconteceu à teoria do aquecimento global antropogênico, da mudança global antropogênica, ou seja, da mudança global causada pelo homem, causada pelas emissões de CO2, e agora considera-se, dentro dessa teoria, causada pela agricultura, né, pelo uso da terra, sobretudo a criação bovina, mas pela agricultura em geral, né? Então, ela diz isso. Então, fica claro quando ela fala de efeito estufa, que faz parte dessa teoria da mudança climática antropogênica, né? Ela diz, olha, agora com o efeito estufa vai se tornar mais extremo e frequente o tipo de fenômeno que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Ora, com base nessa teoria do efeito estufa e tudo isso, muitos países do mundo estão acabando com a sua própria agricultura, como é o caso da Holanda, como é o caso da Irlanda. A Holanda, o governo anterior, inclusive caiu por causa disso, um governo assim de centro-direita, mas totalmente ligado ao sistemão, por causa do clima, começou a criar todo tipo de dificuldades para os agricultores. Houve uma revolta, também o governo francês criou uma série de dificuldades, depois teve que voltar um pouco atrás. Vocês lembram? Alguns meses atrás, os agricultores na Europa toda saíram às ruas, ocuparam as capitais com seus tratores contra as legislações agrícolas provenientes da teoria da mudança climática causada pelo homem, teoria do efeito estufa, etc., né? Então, essa é a origem política, é uma ciência totalmente politizada, das medidas que estão sendo tomadas em muitos lugares contra a agricultura, né? E que estão criando uma pressão global contra a agricultura, contra o agro. Então, recentemente também saiu uma declaração um vídeo do Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, não tem nada com a agricultura, porque ele acha que tudo tem a ver com a saúde. Então, agora eles estão dizendo, não é só a pandemia, não é só vírus, também o aquecimento global é um problema para a saúde humana, então vou falar disso também, né? Então, começou a falar. E ele disse, olha, a agricultura, né, do jeito que ela é praticada hoje no mundo, é uma grande ameaça à humanidade, né, por causa dos efeitos que ela tem sobre o clima. Isso tem uma base científica fragilíssima, mas essas autoridades estão falando esse tipo de coisa. Então, essa narrativa que ela comprou aqui, que a ex-ministra e senadora comprou aqui, é uma narrativa totalmente destrutiva para o agro, né, justamente o setor econômico com o qual ela parece se identificar, né, e graças ao qual ela se projetou na política, né? É uma agenda que, né, primeiro se virou contra os combustíveis fósseis, petróleo, agora que conseguiram, né, destruir praticamente no futuro próximo os combustíveis fósseis, a partir de 2030, sobretudo, começa a acabar o uso dos combustíveis fósseis. Agora que conseguiram isso, estão querendo destruir a agricultura. E a gente vai ver uma especulação de por que isso acontece e em favor de quem, na parte exclusiva aqui da live. Mas, então, aqui, né, nesse nosso aperitivo aqui, você vê que tem uma salada interessante, são vários ingredientes que estão aqui juntos, combinados, né? Então, você tem, né, esse perfil político, né, do Centrão, como aponta aqui a Fernanda, né, que esteve tão presente, né, esse perfil do Centrão, os interesses do Centrão tão presentes no governo Bolsonaro, sob uma capa de direita para ter o apoio das pessoas, né? Enfim, você tem essa corrente política, você tem o México, né, sendo tomado
no fundo, pelo narcotráfico, né, e uma esquerda ligada ao narcotráfico, ou narcotráfico ligado à esquerda, isso sendo saudado como bons ventos. Por quê? Por causa de uma política identitária, né, e por causa, né, de uma falsa apreensão da realidade de poder na América Latina. Aqui dentro você tem a política do clima, né, que afeta a agricultura, que afeta, né, também essa relação de poder. Vocês veem que a candidata vencedora no México, ela vem dessa área de engenharia ambiental, né, portanto é alguém que está ligado à implementação dessas agendas anti-agrícolas e anti-humanas, no fundo, que provém do clima, né, e junto de tudo isso você tem essa subserviência prestada, né, pelo Congresso aos ministros do STF, né, quando a expectativa da maioria dos brasileiros é que esses ministros estivessem sendo, digamos assim, restritos pelo Senado, né, justamente pelo Senado, que teria essa atribuição naquilo que eles têm feito e que, né, parece, em muitos casos, né, não se coadunar com o que se esperaria deles. Então, centrão, juristocracia, esquerda corrupta lá no México, narcotráfico, né, identitarismo feminino, clima, né, tudo isso, de repente, né, a gente vê aqui no mesmo ambiente, no mesmo perfil político, né, e por parte de uma política associada à direita brasileira, né, associada à corrente chamada bolsonarismo, né. Então muitas pessoas respondendo assim, nunca mais voto nela, nunca mais voto em você, né, depois de dizer isso, que absurdo você dizer essas coisas, né, dizendo para ela. Não sei, né, não sei se não vão votar, acho que estão dizendo que não votam mais porque, né, não receberam nenhuma orientação. Mas se amanhã vier uma orientação para votar, as pessoas vão votar, vão esquecer identitarismo feminista, esse climatismo destruidor do agro, vão esquecer tudo isso, né? E esse aspecto específico você vê como quando a realidade de poder mundial e nacional ligada ao globalismo, portanto ao clima, choca com os interesses econômicos, o que prevalece? A agenda. Aqui, né, o agro está sendo destruído no mundo todo por esse tipo de agenda, e alguém que é do agro não está preocupada com isso. Está celebrando isso, né? Bom, então isso, pessoal, na parte inicial que eu queria trazer para vocês, tá? Muito obrigado por quem assistiu aqui, ainda não é da academia. Realmente convido a aproveitarem, promoção Povo versus Tirania, está aqui o link embaixo, na descrição, no chat. Façam a inscrição, é rápido, né, um custo de menos de R$1 por dia, se você anualiza o custo. Com isso você entra, né, num projeto. Acho que muitas pessoas que estão aqui estão angustiadas, tudo isso que a gente está vendo, algumas coisas que a gente comentou aqui já hoje, né, lá a gente não só extravasa essa angústia, mas a gente entende melhor, eu acho, de onde estão vindo essas monstruosidades que estão acontecendo no mundo e como a gente pode se preparar para isso, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado por quem assistiu aqui. Bem, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica.
para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui